Olá, boa noite. Controlado o incêndio que devastou mais de 5.000 hectares na cidade de Coroatá. Brasil pode fechar acordo até o início do ano que vem para a utilização comercial do centro de lançamento de Alcântara. Pesquisa aponta alta no número de endividados e mostra crediário e o cartão de crédito como os vilões de quem não conseguiu pagar os débitos. E ainda, dentro de casa, Sampaio vence o Fortaleza na briga para sair do rebaixamento. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Foi controlado o incêndio de grandes proporções que teve início na última quarta-feira na zona rural do município de Coroatá, a 260 quilômetros da capital. O fogo atingiu mais de 5.000 hectares. As chamas também alcançaram vegetações nos municípios de Peritoró e Alto Alegre do Maranhão. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Coroatá, esse foi o maior incêndio já ocorrido no município. Ainda está sendo investigada a possibilidade de incêndio criminoso. O Brasil poderá fechar acordo até o início do ano que vem para a utilização comercial do centro de lançamento de Alcântara. O anúncio foi feito ontem durante visita à base do CLA. Atualmente, o mercado espacial movimenta 330 bilhões de dólares em todo o mundo. E o Brasil está fora desse mercado, mesmo com cerca de 200 milhões de habitantes consumindo diversas tecnologias todos os dias. Mas a retomada das discussões do acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos em 2001, que prevê a exploração do centro de lançamento de Alcântara, pode injetar cerca de 140 milhões de reais na economia nacional. Mas esse eu diria que é o mínimo que a gente arrecadaria, e eu tenho a certeza de que à medida que o centro vai se desenvolvendo, a busca por operar conosco vai ser aumentada e, obviamente, esse valor sobe muito. As novas estratégias nacionais de defesa prevêem uma série de mudanças no sistema espacial, com investimentos em governança, acordo de salvaguardas tecnológicas para ampliar as ações e criação da empresa pública Alada, que deve administrar a exploração econômica da infraestrutura espacial brasileira. Além de vantagens econômicas, a ideia é baratear o acesso aos serviços tecnológicos. Desde quando começou a funcionar, o Centro de Lançamento de Alcântara já realizou 101 operações em que foram lançados 490 veículos espaciais. A finalidade agora do Programa Aeroespacial Brasileiro é ampliar esta área que hoje funciona com 9.000 para 22.000 hectares, aumentando também o número de operações. Porém, um dos principais entraves vai muito além de um acordo internacional, pois o governo brasileiro precisa encontrar uma solução que seja viável e atenda às necessidades das comunidades quilombolas que hoje vivem no entorno. Para ampliar o centro de lançamento de Alcântara, cerca de 2.000 pessoas precisam sair das suas casas para morar nas chamadas agrovilas, o que acaba causando perdas sociais, culturais e antropológicas para as comunidades tradicionais. O retorno para o consumidor vai ser sentido à medida que o centro for operando equipamentos e lançadores e satélites nacionais. Isso demora um pouco até que a indústria se remonte. Eu diria que em 4, 5 anos nós vamos ter lançamentos nacionais aqui e a população vai ficar bastante satisfeita com os serviços que serão prestados. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito revelou mais uma vez alta no número de endividados em todo o país. O crediário e o cartão de crédito aparecem como os vilões para aqueles que não conseguiram pagar os débitos. A pesquisa aponta que 58% dos consumidores que recorreram ao crediário ficaram endividados e ainda 48% que usaram o cartão de crédito não pagaram a fatura. E existem vários fatores que contribuíram para isso. A crise econômica e seu mar de problemas, como o desemprego, tem parcela de culpa, mas a principal causa é a falta de planejamento. É o que aponta o presidente da CDL, que também é economista. Nós passamos por um processo de uma economia instável,
que isso afeta muito. Nós temos um nível de desemprego também bastante elevado e, logicamente, quando você não consegue gerar renda, infelizmente, o consumidor não vai poder arcar com seus compromissos. O outro caso é o consumidor não ter um planejamento para o seu orçamento, quanto ele não tem a ideia também de economizar. O levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que o cartão de crédito lidera o ranking dos instrumentos de crédito mais utilizados no ano passado, com 67% de indicações. Em seguida aparecem os carnês, boletos e cartões de loja, com 27%. E o cheque especial é o último, com 17%. E isso é o que apontam os números, porque ainda tem muita gente que prefere mesmo a boa e velha economia à vista. Melhor comprar à vista, né? É mais tranquilo, mais seguro, é o mais correto. À vista, sem dúvida. Porque você comprou a prazo, você, além de pagar juro, tá? Você não fica com a dívida, né? Só à vista mesmo. Que é melhor, fica bem mais fácil. Porque ficar aquela história, comprou fiado, está endividado, né? É um problema, né? Hoje a gente pode ter, mas amanhã a gente não sabe como é que vai ser, né? E daqui a pouco a gente mostra a agenda de candidatos ao governo do estado para o fim de semana. E ainda, Dia Mundial da Limpeza reúne centenas de pessoas em ação na Avenida Litorânea. Esse sábado foi marcado por ações de voluntariado, em alusão ao Dia Mundial da Limpeza. Em São Luís, centenas de pessoas se reuniram na Avenida Litorânea e recolheram lixo descartado de forma irregular. De pouquinho em pouquinho, a sacola vai ficando cheia. É o dia D de mobilização, Dia Mundial da Limpeza, que ocorre em pelo menos 160 países. E é sempre assim, no terceiro sábado do mês de setembro. E aqui em São Luís, o local escolhido foi a Avenida Litorânea. E aqui um verdadeiro batalhão da limpeza. E aqui, ó, nas pedras, é o principal local onde vários materiais ficam presos. O que você já encontrou por aqui? Cara, já encontrei isopor, plástico, copo, canudo. Tudo que é lixo. E está sendo assim mesmo, em cada sacola, vários materiais, lixo. Tem bastante canudo, garrafa PET, garrafa de vidro, que é um risco também, as pessoas podem se cortar, embalagem de comida, muita coisa, muita sujeira. Bem variado o nosso litoral, né? Cheio de plástico, tudo que vai para a natureza aí, para contaminar os mares. Estudantes de escolas da rede pública municipal, entidades da sociedade civil e órgãos públicos foram convidados a participar da ação que tem como objetivo formar uma rede de proteção das praias de São Luís. Fazer um chamamento à conscientização das pessoas. Nós não vencemos essa guerra só em relação à limpeza. O poder público não consegue vencer só. Nós temos que juntos dar as mãos e poder enfrentar e vencer junto essa guerra. A iniciativa integra o trabalho que vem sendo desenvolvido como parte da política de resíduos sólidos colocada em prática. E aqui os voluntários arregaçaram as mangas, colocaram as luvas e com sacolas nas mãos retiram tudo. A meninada mostra que até os pequeninos podem ajudar. Eu estou juntando lixo, porque os peixes eles podem comer e podem morrer. Ou quando eu comer alguma coisa, algum biscoito, eu vou sempre jogar no lixo. É hora de conferir os destaques do Maranhão Rural desse domingo com Mário Porto. Vamos conferir o que preparamos para você no Maranhão Rural deste domingo. Você vai ver o projeto social que contou com a participação do Senar em Santo Antônio dos Lopes. Um projeto de piscicultura que tem ganhado destaque no mercado tocantino pelo peixe que é criado em território maranhense. Produtores rurais investem na produção da melancia do sul do estado. Vai ver o papel de glifosato no plantio direto. E ainda a importância de fazer a análise do solo. Lembrando que o Maranhão Rural começa às 6 horas da manhã pela rádio AM 680 e às 10 horas aqui pela sua TV Difusora. Então não perca e continue assistindo o Jornal da Difusora. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para amanhã.
Pela manhã, o candidato Roberto Rocha visita o mercado público e tem encontro com agentes de saúde. À tarde, se reúne com sindicalistas do ramo do transporte. Em seguida, participa de carreata e caminhada na capital. À noite, inaugura comitê em Barra do Corda e se reúne com empresários do município. Ramon Zapata faz panfletagem na Feira do João de Deus no início da manhã. À tarde, faz reunião e panfletagem na comunidade Cajueiro, zona rural de São Luís. Rosiana Sarney, pela manhã, faz carreata nos bairros Coab e Coatraque, na capital. Maura Jorge, às 6 da tarde, participa de carreata em São Luís, com apoiadores de candidato a presidente da República. Flávio Dino, pela manhã, faz caminhada no bairro de Fátima, em São Luís. Odívio Neto visita a feirinha de São Luís, na Praça Benedito Leite, Centro Histórico. Daqui a pouco, profissionais de saúde realizaram ação para orientar sobre a prevenção e combate à sepse. E ainda, Sampaio vence o Fortaleza na corrida contra o rebaixamento. Profissionais de saúde realizaram na capital uma ação para orientar a população sobre prevenção e combate à sepse, uma infecção generalizada responsável pela morte de mais de 200 mil pessoas por ano no país. A ação realizada em um shopping foi para levar uma informação importante, orientar a população sobre o perigo da sepse no Dia Mundial de Combate à Doença. Ela que é uma das principais causas de morte em unidades de terapia intensiva. O Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade do mundo. São cerca de 55% dos casos. Aproximadamente 400 mil novos casos são diagnosticados por ano. E até 240 mil pessoas morrem anualmente. O levantamento é do Instituto Latino-Americano de Sepse. Cuidar da saúde é primordial e isso ninguém discute. A orientação aqui é quanto aos cuidados, até com a mais simples infecção, que pode evoluir para a sepse. A doença é uma infecção generalizada perigosa. Ela acontece quando o quadro de infecção é agravado, fazendo com que o organismo não consiga mais controlar. Quanto mais rápido eles vêm procurar, mais rápido a gente pode atuar, fazer o antibiótico na primeira hora, fazer outras medidas se a pressão estiver caindo, para justamente evitar que evolua para uma coisa muito mais séria, que esse é o problema da sepse. Os sintomas podem ser identificados até mesmo pelo próprio paciente, como mudanças na pressão arterial, temperatura, dificuldade para respirar, menor quantidade de urina, taquicardia, confusão mental e até mesmo perda de consciência. E existem fatores de risco que podem evoluir para a sepse: pneumonia, infecção abdominal, infecção renal e infecção da corrente sanguínea. Quem recebeu a orientação agora reconhece a importância. A questão de medir a pressão, né? De não se automedicar, de procurar a ajuda de um profissional e também controle de glicemia, isso é importante. Quando eu passei aqui, eu olhei o cartaz, eu fiquei até curioso a respeito do que se tratava, que eu não tinha, né? E eu imagino que muitas pessoas não saibam e o quanto essa doença afeta muitas pessoas, né, também. Pacientes oncológicos do interior do estado que vêm à capital em busca de tratamento podem contar com a casa de apoio do Hospital de Câncer do Maranhão. Além da hospedagem e alimentação, os atendidos pela casa participam de atividades que ajudam na autoestima. Dona Albertina veio de Aldeias Altas para São Luís fazer tratamento contra um câncer na tireoide. Sem ter parentes ou amigos na capital, ela e a filha encontraram na casa de apoio do Hospital do Câncer o lugar ideal para uma acolhida que já dura 44 dias. Se eu estivesse num lugar, não sei nem como era que eu estava, pensando que ela tinha ido embora, que condição de pagar a pensão não tinha, né não? E aqui nós chegamos aqui, nós não estamos pagando nada. Aqui nós almoçamos, nós jantamos, nós temos a merenda, nós temos tudo para nós aqui. No dia 30 vai fazer 2 meses que nós estamos aqui na casa e isso é coisa boa, só a gente ter achado um lugar, ter achado essa casa de Deus, que é de Deus. A Casa de Apoio recebe pacientes do interior do estado que vêm fazer tratamento no Hospital do Câncer em São Luís, mas não tem condição de se manter na capital. Eles podem trazer até 2 acompanhantes. Desde que foi inaugurada há 9 meses, 500 pessoas já passaram por aqui. Elas permanecem no imóvel o tempo que for necessário. Para isso, contam com uma estrutura de 10 quartos, refeitório, cozinha e até uma biblioteca. A alimentação é fornecida pela própria casa.
Uma equipe multiprofissional atua diariamente dando suporte aos pacientes. Quando a gente imagina que eles chegam em São Luís, já começam o tratamento e encontram um local como esse, que não é apenas uma casa de hospedagem. Ela tem aqui, ela traz para cá outros serviços que são oferecidos no hospital também. Então podemos imaginar o alívio para essas pessoas, né? E o suporte que a casa de apoio fornece a essas pessoas acaba influenciando no tratamento delas, na resposta ao tratamento. Para preencher o tempo que ficam longe de casa, os residentes se envolvem em diferentes atividades, como cuidar da horta. Uma das atividades realizadas semanalmente pela casa é a oficina de arte, na qual pacientes e acompanhantes ocupam o tempo e desenvolvem habilidades. 2 vezes por mês, a Francimeire fica na casa de apoio para fazer tratamento de um câncer de fígado em São Luís. Ela ainda não aprendeu a fazer artesanato, mas está feliz com a chance de estar aqui. Tá difícil o que eu faço, elas vão me nessa, não é assim, aí perdido. Não dá, não, ela tem que inventar outra coisa. A pintar ainda leva ainda. Mas esse tal de fuxico, o nome já está dizendo, fuxico, não tem condição. Na corrida contra o rebaixamento, o Sampaio Corrêa venceu em casa o time do Fortaleza nesta sexta-feira. A palavra de ordem era vitória para as duas equipes. Um para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, o outro para manter a boa vantagem obtida pela ótima campanha, mas pressionado pelos 4 jogos sem vencer. Como esperado, o jogo é equilibrado, mas com os dois times indo ao ataque. Marcinho faz boa jogada, se livra de 3 marcadores e na hora de finalizar é derrubado por César Sampaio. Pênalti para o Fortaleza e cartão amarelo para o zagueiro tricolor. Na cobrança, Bruno Melo. Na defesa, Andrei. E que defesa! Depois disso, Sampaio começa a levar mais perigo. Primeiro com Eloir. Depois do cruzamento de Sobral, Alisson para em Marcelo Boeck. Mas na saída errada do Fortaleza, Fernando Sobral rouba e invade a área com velocidade e driblando. O chute para na trave e bate no goleiro. A sobra é de Bruninho. É gol do Sampaio Corrêa, 1-0. Eu fui feliz por pressionar o Felipe, roubei a bola, chutei no gol, goleiro a bola quase entra, mas parabenizar o Bruninho por estar no momento certo, na hora certa. Após muito tempo, o Sampaio vai para o intervalo com vantagem. Na segunda etapa, o Fortaleza pressiona, cria algumas oportunidades, mas o Sampaio mostra força defensiva e leva perigo em alguns contra-ataques. Na zaga, Joécio é o destaque. Jogando machucado, ele segura quase 100 minutos em campo, tira bolas importantes e, junto com o time, comemora a grande vitória sobre o líder. Final, Sampaio 1, Fortaleza 0. A equipe toda está de parabéns pelo empenho e agora daqui para frente procurar somar o maior número de pontos possível para tirar o Sampaio da situação. É isso daí que faz a diferença, a união sempre. E eu tenho certeza que isso daí que aconteceu hoje, daqui para frente vai ser melhor. Tem todos os méritos, né? Estão de parabéns e a torcida tem que abraçar, porque nós vamos sair dessa situação, ter pé no chão, trabalhar, porque não ganhamos nada. Ainda estamos numa situação difícil, agora ter tranquilidade, trabalhar para a gente jogar contra o Avaí lá. Agora o tricolor sai da lanterna e ocupa o penúltimo lugar na tabela. O time volta a campo no próximo sábado, dia 22, contra o Avaí, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Santa Catarina. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela audiência. Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Boa noite, ótimo domingo, até segunda. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida deste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida deste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo, veste gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Corrêa, time
Escol, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Correia, time de Escol, maior torcida, tradição